Uma mulher desconhecida se aproximou de mim, pedindo dinheiro em troca de uma revelação sobre meu futuro, curioso e cético. Concordei, preparado para ouvir uma previsão absurda. Longe dali, em um quarto de hospital, Elisa enfrentava uma realidade muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Elisa, com as mãos trêmulas, acariciava o cobertor que antes envolvia seu filho. As lágrimas escorriam por seu rosto, cada uma carregando o peso esmagador da culpa. Ela sussurrava para si mesma, repetindo que deveria ter feito algo diferente. O desespero em sua voz era palpável. Uma enfermeira, tentando oferecer conforto, colocou suavemente a mão no ombro de Elisa. Não há nada que você pudesse ter feito. Elisa, não é sua culpa, disse ela gentilmente. A enfermeira tentou acalmar Elisa, explicando que essas coisas, às vezes, acontecem sem explicação ou prevenção possível. Elisa levantou-se lentamente. Seus olhos procuravam desesperadamente por respostas no rosto compassivo da enfermeira. Mas eu sou a mãe dele, disse com a voz quebrada. Eu deveria tê-lo protegido. Como não sou responsável por isso? Um médico entrou no quarto. Ouvindo as últimas palavras de Elisa, ele se aproximou compreensivo e disse: Você fez tudo o que podia, Elisa. Nem sempre podemos controlar o que acontece com nossos entes queridos. Elisa, ainda devastada, se esforçava para aceitar aquelas palavras. A sensação de impotência era avassaladora e o peso da perda parecia insuportável. Naquele quarto de hospital, cercada pela dor e pelo apoio silencioso da equipe médica, após perder o filho de 3 meses, Elisa enfrentava a luta interna entre a culpa e a necessidade de seguir em frente. Elisa se juntou a eles, sua expressão serena oferecendo um momento de tranquilidade em meio ao caos. Ela transmitia uma sensação de paz, acreditando que a vida, às vezes, nos submete a provações que estão além de nossa compreensão ou controle. A dor da perda, uma ferida profunda e insuperável. A fazia sentir-se à beira de um abismo, mas com o tempo, Elisa esperava encontrar a força para se perdoar e aceitar que... Alguns sofrimentos ocorrem sem motivo aparente, sem que ninguém tenha culpa. Ao sair do hospital, ela encontrou seu companheiro, Daniel, esperando por ela com os olhos carregados de tristeza. Eles se conheceram quando Elisa se mudou para a capital em busca de trabalho. Apesar da diferença de idade, algo no olhar de Daniel lhe dizia que ele seria seu companheiro de vida, seu porto seguro. Eles se apaixonaram profundamente, e logo Elisa ficou grávida. Daniel sempre sonhou em ser pai, e a... Notícia da gravidez encheu seus dias de felicidade. Ele não via a hora de segurar seu filho nos braços, de vê-lo crescer e compartilhar momentos de alegria. A expectativa de ver seu sonho se tornar realidade dava sentido à sua vida, porém a vida tinha outros planos, o que parecia ser o início de um capítulo repleto de amor e esperança. Se transformou em uma dura prova de resiliência e aceitação. Elisa e Daniel se viram forçados a lidar com a dor e a reconstruir seus sonhos a partir dos fragmentos deixados pela dor da perda naquele momento. Enquanto seus olhos se encontravam, eles sabiam que a jornada seria difícil, mas que juntos poderiam encontrar a força para seguir em frente. Elisa costumava irradiar felicidade ao falar sobre o futuro com seu bebê, e seu brilho de alegria era inconfundível. Seus olhos se iluminavam com sonhos e esperanças quando ela imaginava os dias que viriam. No entanto, após a perda inesperada, o olhar de Daniel para ela mudou drasticamente. Onde antes havia amor e compreensão, agora havia uma tristeza profunda. Um silêncio que parecia carregar um peso de reprovação não verbalizado, embora Daniel não dissesse uma palavra de acusação. Seus olhos transmitiam uma sensação de culpa que Elisa sentia como uma condenação silenciosa. 3 longos anos se passaram, e o peso da perda continuava a marcar profundamente a vida de Elisa. A dor da ausência de seu bebê parecia corroer sua alma. Tornando cada dia um desafio, Elisa e Daniel enfrentavam essa jornada juntos, mas a ausência de um novo filho, que era uma fonte de esperança para ambos, só intensificava o sofrimento. Após um árduo período de exames e consultas médicas, veio o verdito devastador. Elisa não conseguiria engravidar novamente. O médico explicou que o parto anterior havia causado danos severos ao útero de Elisa, tornando a gravidez impossível. A notícia caiu como um golpe cruel, selando a dor de um futuro que parecia sempre fora de alcance. Elisa se viu diante de uma realidade implacável. Poucos dias depois de receber a notícia que a deixaria desolada, ao voltar do trabalho, ela encontrou a casa silenciosa e vazia. Daniel havia partido, deixando para trás uma carta que se tornaria um tormento constante em sua mente. A carta estava escrita com uma caligrafia trêmula, marcada por uma dor palpável. Não aguento mais. Começava.
Tentei ser forte ao seu lado, mas o peso da nossa história é demais para minha alma. Se ao menos você tivesse acordado, se ao menos você tivesse visto nós, filho, ele não teria sofrido em seu berço, em seu sonho inocente. Eu permanecia em silêncio, mas a verdade me corroía por dentro. Você é culpada. Vou embora em busca de um novo amanhecer, longe deste pôr do sol que nos envolveu. Perdoa-me, mas preciso recomeçar. As palavras de Daniel eram como punhais cravados no coração de Elisa a cada leitura. A culpa que ele atribuía a ela tornou-se uma sombra persistente, acompanhada por um fantasma que sussurrava nas sombras daquela casa, que um dia fora um lar acolhedor. Cada canto da casa parecia ecoar com o lamento de uma vida que nunca mais seria a mesma. As noites eram um tormento constante, com Elisa se perguntando se algum dia encontraria uma saída da escuridão que agora dominava sua existência. A sensação de abandono e a dor da acusação de Daniel eram uma prisão emocional. E cada amanhecer parecia apenas mais uma oportunidade perdida para escapar do pesadelo. Um breve vislumbre de alegria foi ensinado, mas logo a dor tornou-se uma sombra constante. Elisa chorava no ônibus, no escritório e na solidão de sua casa. A tristeza que carregava parecia tão profunda e insuportável que seus amigos eram incapazes de oferecer mais do que um olhar de pena. Não conseguiam compreender a extensão do seu sofrimento. Era como se todos estivessem apenas à margem, assistindo ao seu desmoronamento sem realmente se importar. Ninguém realmente se importa, pensava Elisa. Todos estão apenas preocupados com suas próprias vidas. Mesmo quando encontrava momentos de calma, o telefone tocava e o nome de Daniel aparecia na tela. Ele ligava para saber se ela estava bem, uma preocupação que só fazia lembrar-lhe da perda e da dor. Cada ligação se transformava em uma lembrança dolorosa do que havia acontecido. Um lembrete constante de que sua vida havia mudado para sempre. Certa noite, a exasperação tomou conta de Elisa. Ela atendeu a mais uma ligação de Daniel, mas suas perguntas e preocupações a faziam sentir-se ainda mais sobrecarregada, desesperada e incapaz de suportar o peso daquela pergunta incessante sobre como estava. Ela finalmente arremessou o telefone ao chão. O som do telefone quebrando parecia simbolizar sua rejeição ao desejo de ser compreendida. Sua recusa a enfrentar mais uma vez a dolorosa realidade que Daniel representava. Ela se deitou naquela noite. Consumida pelo desespero e pela frustração, a pergunta de Daniel ressoava em sua mente. Uma tortura constante que parecia nunca ter fim. Na escuridão, Elisa se perguntava se algum dia conseguiria suportar o peso daquela dor, ou se ela permaneceria uma constante sombra em sua vida. Daniel persistiu em seu contato, ligando repetidamente e confessando sua dor. Em uma dessas ligações, ele revelou que sentia uma saudade profunda da família que haviam idealizado e que o sonho de uma vida juntos tinha sido cruelmente arrancado dele. Em outra conversa, Daniel admitiu ter conhecido uma nova mulher, uma confissão que só adicionava mais uma camada de dor ao ciclo interminável de desespero de Elisa. Ela continuava a atender cada ligação, como se estivesse presa em um ciclo interminável de sofrimento. Um dia, sua mãe apareceu inesperadamente e encontrou um cenário devastador. O apartamento de Elisa estava em completa desordem e ela estava encurralada em um canto, derramando lágrimas de desespero. A visão de sua filha em estado lamentável provocou uma mistura de medo e ternura em sua mãe. "O que está acontecendo, filha?" perguntou ela com um tom carregado de preocupação. "Por favor, mãe, me deixe em paz", implorou Elisa, sua voz abafada pela dor, mas a mãe, guiada por um instinto protetor, não podia deixar a filha sozinha. Com a ajuda do pai, ela convenceu Elisa a ir embora. Apesar da resistência dela, o pai, com um tom firme e preocupado, disse: "Você não pode ficar sozinha em casa, você vai se sentir melhor se estiver com a gente." Elisa, em meio à confusão e à resistência, acabou indo para a casa de seus pais. Ao chegar em casa, enfrentou o fato de que seus pais não reconheciam a depressão como um problema real. Em sua mente, a falta de compreensão e apoio só fazia o peso de sua tristeza parecer ainda mais insuportável. A sensação de estar presa entre a dor interna e a incompreensão externa a fazia sentir-se ainda mais isolada, lutando para encontrar uma saída de sua solidão e desesperança. A abordagem dos pais de Elisa para lidar com seu estado depressivo era tradicional e, para ela, um tanto antiquada. Eles insistiram que ela seguisse um regime rigoroso, fazendo-a comer à noite e administrando ervas relaxantes, com a esperança de encontrar uma solução. Levaram-na a uma renomada curandeira local. Alguém conhecida por tratar casos que a medicina convencional não conseguia resolver. Elisa achou a consulta estranha desde o início.
A curandeira pediu que ela se sentasse, tocou suavemente sua cabeça e começou a falar palavras incompreensíveis, envolta em uma aura de mistério, com um tom grave. A curandeira declarou que Elisa estava amaldiçoada. A declaração soou mais como um eco de desespero do que uma solução concreta. Elisa sabia que muitas pessoas recorriam a curandeiros quando se sentiam à beira do desespero, buscando explicações e soluções onde a lógica parecia falhar. A curandeira entregou à mãe de Elisa um chá de ervas especial, prometendo que ele faria maravilhas para a jovem. Elisa, ao provar o chá, notou apenas o familiar aroma de camomila, sentia-se exausta com todas as tentativas frustradas de encontrar alívio, mas não queria desanimar seus pais mais do que já estavam. Ao sair do consultório, deu um sorriso cansado para a mãe, que estava ansiosa por qualquer sinal de melhora. Estou-me sentindo renovada, mentiu Elisa, sabendo que não poderia revelar a frustração que sentia. A habilidade humana de ocultar a verdade em momentos de vulnerabilidade a levou a manter as aparências, enquanto internamente ela lutava contra o sentimento de estar presa em um ciclo interminável, de tentativas infrutíferas para encontrar paz e compreensão, apesar de o dia fatídico ainda estar fresco em sua memória. Fazendo seus lábios tremerem com o peso da lembrança, Elisa lutava para manter a compostura, o silêncio predominava e a vontade de chorar era constante, mas ela se esforçava para ser forte. O sorriso que ofereceu a mãe parecia trazer um brilho de alívio aos olhos dela. Estou tão feliz que você esteja melhor, filha, disse a mãe com um suspiro de alívio e um toque de esperança. Vamos para casa, prepararei seu prato favorito e faremos algo agradável. Elisa concordou, mas sua mente estava distante. A mentira branca que disse ao voltar para casa e o desejo de esconder a verdade a acompanhavam, enquanto caminhava pelo quintal, sua atenção foi capturada por algo incomum. No ramo de uma macieira, um imponente gato preto descansava, com um pelo brilhante que parecia reluzir a luz do entardecer. Era um gato que ela nunca havia visto antes. Ei, como você chegou aí em cima? Elisa disse intrigada. Então, ao desviar o olhar do gato, Elisa percebeu uma jovem de aparência desgrenhada, mas com uma aura de calma contagiante. É seu gato? Perguntou Elisa, tentando entender a conexão. A jovem sorriu suavemente e respondeu, não exatamente, estamos apenas de passagem, não sabemos para onde vamos a seguir. Elisa, ainda absorvida pela curiosidade e pela estranheza da situação, observava a jovem e o gato. Havia algo de mágico na cena, um mistério que parecia refletir a própria jornada de Elisa. A sensação de que novas e inesperadas aventuras estavam à sua espera deixou uma impressão duradoura. Elisa estava absorta em pensamentos, uma nova pergunta borbulhando em sua mente. No entanto, antes que pudesse formular qualquer questão, a jovem interrompeu com uma observação. Que cheiro delicioso vem de dentro, o que estão cozinhando? Elisa, distraída pela curiosidade da jovem, respondeu, minha mãe está preparando um ensopado de legumes e uma sobremesa de mirtilo. Ao ouvir isso, a jovem lambeu os lábios com evidente desejo, um sinal claro de que o aroma despertava sua fome. Quando Elisa abriu a porta e a convidou para entrar, ela notou o estado da jovem com mais detalhes. A jovem estava vestida com roupas visivelmente desgastadas e carregava uma mochila pesada, cujas alças estavam já surradas pelo uso. Seu cabelo estava despenteado, dando-lhe um aspecto maltratado, enquanto seus olhos escuros e profundos contrastavam fortemente com sua pele clara. Seus sapatos igualmente desgastados pareciam ter sido levados a caminho por longas distâncias. Elisa percebeu que a jovem parecia ser uma menina de rua, mas optou por não mencionar isso. A surpresa de sua mãe ao ver a jovem entrar foi evidente, um olhar de questionamento passando rapidamente pelo rosto dela. A mãe de Elisa, acostumada a manter uma ordem rígida e previsível em casa, parecia desconcertada com a visita inesperada e a aparência da jovem. Havia um misto de preocupação e curiosidade em seu olhar. Enquanto sua mãe tentava compreender a situação e decidir como agir diante daquela visita inesperada, Dona Alda lançou um olhar preocupado para sua filha e sussurrou em seu ouvido, filha, você não deve convidar estranhos para entrar em casa, não sabemos quem ela é. Elisa, tentando acalmar a mãe, respondeu, não se preocupe mãe, ela só vai comer algo e depois vai embora. Você sempre me ensinou a ajudar os necessitados, não é? Agora é hora de colocar essas palavras em prática. A mulher mais velha não disse mais nada, apenas assentiu com a cabeça, desistindo de suas preocupações e se dirigindo à mesa para se juntar a eles. A jovem, sem rodeios, se apresentou com um tom de simplicidade. Meu nome é Sol e este grande gato é o Will.